rellenar y entonces aumentar el valor del mercado de empresa. Esa es la idea básica que acontece ahí. Bom, então, com isso, a gente tem uma ideia de como a estrutura de capital influi no valor da empresa. E como é possível, então, aumentar o valor da empresa sem nenhum tipo de projeto. Porque, vejam bem, eu poderia dizer, todo projeto tem por objetivo aumentar o valor da empresa, o valor de mercado da empresa. E nossa vara de medida com relação ao mérito do projeto. Se ela consegue aumentar o valor de mercado da empresa, o projeto é bom, é viável e deve ser escolhido. Mas aqui se nos apresenta uma situação muito especial, na qual, sem nenhum projeto, eu consigo aumentar o valor de mercado da empresa. E, consequentemente, como não há projeto, não há investimento em projeto. Então, esta reestruturação de capital, olhada como um projeto, tem retorno infinito. Porque o delta B, o investimento necessário para viabilizar este projeto, é zero. Não é? Hoje está o gasto aqui, em lugar nenhum. Eu simplesmente rearranjei. Por exemplo, eu tinha 1 milhão em capital total, 500 mil e 500 mil, e se descobri que com 250 mil e 750 mil eu consegui melhorar minha taxa, diminuir minha taxa em 20%, significa que com esse rearranjo eu aumentei o valor da empresa em 20%. Só que, qual é o aumento de B que apareceu aí? Nada. Porque 250 mais 750 é a mesma coisa que 500 mil mais 500 mil. Então, eu fiz o milagre de um projeto, entre aspas, que tem um retorno infinito. Um retorno sobre investimentos infinito. Então, você vê que isto é uma coisa extremamente importante. E a ANEEL não deixou de, vamos dizer assim, entender essa importância, porque justamente ela adota para as empresas esse valor, essa proporção ótima entre capital próprio e capital de terceiros, que está definida por esse modelo de Modigliani e Miller. Esse valor o estabelece como referência para qualquer empresa. Ou seja, quando ela vai fazer a conta para a revisão tarifária da empresa, ela coloca como taxa de retorno, o custo de capital da empresa, ou este valor ótimo. Então, se a empresa estava com outra estrutura, a lei não se importa. Quer dizer, naturalmente, que com o delta que escolheu a lei, com a proporção que escolheu a lei, a empresa vai estar com menos gasto e, consequentemente, o fato de eu impor a essa empresa que tenha um V igual a zero, que é o que impõe a lei, como o que vai pagar a empresa, na realidade, é mais do que a lei define, porque a lei definiu o mínimo, quer dizer, então, que a empresa vai ter um V negativo. E esse valor negativo da empresa vai existir por quê? Porque a empresa não se preocupou por estruturar seu capital da maneira certa.
que ele fala, olha, eu não tenho nada com isso. Eu coloquei o valor certo, se você não tem, vai ter prejuízo. Mas você sabia, meu filho, de que ia ter prejuízo. Por que não se preocupa por calcular seu delta óptimo, sua composição e proporção óptima? Tá? Então, essa é a situação que existe com relação a essas. Bom, eu acho que mais ou menos a gente chegou à metade do que queria falar, então fica aí na próxima aula. Não sei se valeria a pena. Professor Bonato, você gostaria de ver uma coisinha? Esse modelo que o professor Hector colocou, a gente submeteu para uma revista chamada Elsevier, e a análise que eles fizeram inicialmente, depois de 2 anos, né, foi rejeitar o trabalho. Aí nós pegamos esse artigo explicando essa aplicação, né, do custo ótimo, de estrutura ótima de capital para uma empresa regulada, que a gente submeteu para o I3E, Transaction on Power Systems. Também tem uma vertente econômica. E a gente recebeu um feedback não muito favorável deles. Eles disseram, não, isso daqui já foi feito lá atrás, e isso já é conhecido, né? E até citou que não, surgiu uma outra proposição, um artigo mais novo do Munding e Miller, que a gente vai checar para ver se realmente eles chegaram a incluir o risco, né, na questão do capital de terceiro da dívida, né? Mas o fato é que a gente entende que não é muito bem compreendido isso daqui no mercado, não. Porque se fosse, todos buscariam minimizar esse RW para que o valor do mercado da empresa fosse máximo. Está vendo? A RW está no denominador, está vendo? Quando você divide por um número menor, a tendência é dar um valor maior, tá certo? Então, pequenas variações no denominador, você teria grandes variações ali no valor de mercado da empresa. E isso aqui é dinâmico. Isso aqui, por exemplo, uma foto num instante. Então, esse ponto de mínimo aqui, ó, é para uma condição. Agora, ao longo do tempo, isso vai mudando. Então, qual que é o equilíbrio da empresa? Se ela está acima, ela vai tentar diminuir. Se ela está numa composição de capital aqui ou aqui, ela sempre vai tentar buscar isso. Então, esse é o esforço dos analistas financeiros da empresa. Naquele contexto que a empresa está, e sob o enfoque de estrutura ótima de capital, qual é a melhor composição? Eu aumento a dívida, eu diminuo a dívida, eu aumento o capital acionário, eu diminuo o capital acionário, né? Essa engenharia financeira aumenta ou diminui o valor de mercado da empresa. E como o Hector disse, sem fazer projeto, sem investir em projeto. É mais uma questão de responder ao mercado, como o mercado vê. Então, por exemplo, há segmentos em que você ter 50% do capital ser capital de terceiro, 50% ser capital próprio, é aceitável. No caso do setor elétrico, por exemplo, acho que é mais ou menos essa referência da ANEEL, né? Isso. Agora, há segmentos que você ter 70% de capital de terceiro e só 30% de capital próprio, pode ser uma percepção de, está chegando na falência a empresa. Então a percepção do mercado, ela varia para cada segmento. Se a empresa está saudável ou não está saudável. A grande motivação está na isenção de impostos aos juros pagados na dívida. Certo? Aí que está o ganho efetivo, né? Porque buscar essa combinação não é uma tarefa simples, embora possa parecer simples quando você vê as fórmulas aqui. E, para surpresa nossa, a gente não viu essa curva publicada ainda. Então aí nós não desistimos. A gente ainda quer fazer um Nobel de Economia, né? A gente ainda vai conseguir, né,
publicar esses resultados, ou pelo menos nos esclarecer se de fato houve essa formulação na forma que foi apresentada aqui. Muito bem, vamos reconhecer o crédito, né, de quem fez, e se não, a gente vai continuar insistindo e explicando ou tentando esclarecer essa visão de que, olha, não existe investimento sem risco e o risco tem que ser considerado. Então, talvez esses assuntos para vocês pareçam assim, nossa, mas é muito complicado. Calma, vocês vão entrar no mercado, vocês vão sentir a pressão, né? Vocês vão sentir, a hora que vocês começarem a fazer start numa empresa e tal, você vai ver que com os engenheiros vocês vão falar de kVA, MVA, megawatt, volt, ampere e tal, mas na sala da diretoria a conversa é outra. A conversa é EBIT, valor de mercado, retorno, risco. E vocês têm que entender esse linguajar, porque esse é o que motiva a empresa. O investidor busca o retorno com menor risco ou com risco aceitável. E é por isso que as empresas se movem, por isso que os países buscam, né, estabilidade na economia, buscam para poder distribuir riqueza, pelo menos teoricamente deveria ser. Mas o mundo é movido por essa motivação de maximização do valor econômico. Isso está no DNA da sociedade moderna. Isso pode ser até um problema que causa até a extinção nossa. Essa avidez excessiva por maximização de retornos. A gente tem que pensar em outras variáveis também. O impacto que essa busca excessiva pode trazer na sociedade, no meio ambiente. Não é verdade? Enquanto que algumas sociedades acumulam demais e gastam demais e têm um bem-estar muito diferente de outras regiões do planeta, que carecem de recursos, que carecem de tudo, o nosso planeta vai sofrendo com isso. Então vai chegar uma hora que não vai ter planeta para todos. Ou não vai ter planeta para ninguém. Então a gente vê que nós temos que usar a economia para compreender esses fenômenos e tomar decisões éticas, sustentáveis, e a gente não pode ignorar esses fenômenos. Não para a gente simplesmente buscar o lucro a qualquer custo ou o retorno a qualquer momento. Tem que entender quais são as variáveis que movem essa sociedade moderna. Que ao entender, você como engenheiro vai tomar decisões corretas de entrar no jogo ou de sair do jogo no momento certo, de influenciar a tomada de decisões, mas com conhecimento, com uma capacidade de análise. E é por isso que talvez vocês tenham sentido que ao longo desse curso a gente não se ateve às formulinhas dos livros de engenharia econômica apenas. A provocação aqui no Unifei tem que ser maior, né? Por isso o nível subiu. Então não se assustem, debrucem-se sobre os materiais, estudem, assistam os vídeos de novo. De repente, nesse período da manhã, vocês podem estar um pouco sonolentos, né? Porque segunda-feira. Mas no momento certo, voltem e reflitam sobre isso. Aí vocês vão ver que vai fazer sentido. Quando vocês assistirem o noticiário econômico, ver os principais economistas e comentaristas, né, do Brasil, do mundo, na Bloomberg, na Globo News, nos jornais, né, falando sobre variáveis econômicas, isso não pode soar estranho para vocês. Vocês têm que entender a relação de causa e efeito que uma variável faz nesse modelo econômico global que a gente está inserido. Tá certo? Então, essa é a filosofia que está por trás. Provocar vocês, para vocês não só saber as siglas e entender o relacionamento entre elas, mas principalmente na hora de tomada de decisão, como engenheiros, como cidadãos, vocês fazerem isso de forma consciente. Os impactos que a sua decisão tem na tecnologia e na economia. Certo?
Joinha? Não se esqueçam, temos mais uma aula na semana que vem, será a nossa última aula, certo? E vai ter mais uma lista de exercícios e a nossa avaliação final fica lá para o dia 30. Tá bom? Obrigado. Obrigado.